Olá pessoal, chegamos na nossa segunda competência de Fundamentos de Comércio Exterior. Desta vez a gente vai tratar sobre o processo de prospecção dos mercados internacionais, ou seja, da forma como a gente pode identificar um determinado mercado, um país, que tenha fundamentalmente, potencialmente, condições de receber o nosso produto ou serviço. É nesse foco que a gente começa a aula de hoje. E em função disso, os temas gerais dessa nossa conversa vão ser a introdução da competência propriamente dita, a definição do que exportar e para onde exportar, os fatores que vão fazer com que esse nosso produto ou serviço sejam mais facilmente absorvidos lá fora, o plano de negócios, que vai fundamentar toda essa nossa operação, toda essa tentativa de levar o nosso produto até o mercado exterior, o marketing internacional, de que forma nós vamos poder estabelecer estratégias de comunicação com esse novo mercado. Outro ponto interessante que a gente vai precisar trabalhar em cima dele diz respeito à forma como se comunicar com competência com o nosso importador e a influência dos aspectos culturais em todos esses procedimentos. Um primeiro ponto para a gente destacar nesse nosso papo seria: se a gente está ingressando no comércio exterior, é interessante a gente copiar tudo que a gente faz aqui no Brasil, levando isso lá para fora? É um primeiro ponto. Vai ser preciso a gente adaptar a forma como a gente trabalha, negocia, tendo em vista que é um mercado novo que a gente vai atingir, ou é importante que a gente zere todos os marcadores e comece do zero, como se fosse uma nova empresa trabalhando com esse novo mercado? São coisas que a gente tem que colocar, na nossa linha de atuação para saber, dá para a gente partir do jeito que está? Nossa empresa precisa ser reinventada, reestruturada? De que forma isso fica melhor para acontecer? Em função disso, dessas perguntas que se colocam como fundamentais para fazer com que a gente avance nesse processo de internacionalização de negócios, vai ser necessário que a gente investigue, então, esses mercados que se abrem para a gente. É justamente a chave da nossa pergunta, do título da nossa competência, que é a prospecção de mercados internacionais. Para a gente prospectar, a gente precisa investigar, conhecer mais a fundo, fazer reflexões, fazer pesquisa, ou seja, cair em campo para saber se a intenção nossa de exportar faz sentido ou não. E o que é necessário fazer para melhorar essa estratégia. Que passos a gente vai ter que percorrer para que a operação seja positiva, que a nossa intenção seja exitosa mais à frente. Então, uma primeira pergunta que precisa ser resolvida, a gente precisa encontrar uma solução para ela é: o que é que a gente vai exportar? Todos os nossos produtos hoje, que são produzidos localmente, servem para o mercado internacional? O que o brasileiro consome vai ser bem adaptado, bem recebido no Japão, na Índia, na Rússia, na Colômbia? Essa é uma questão para ser pensada por nós. E respondida essa questão, uma outra que vem na sequência é: para onde é que a gente vai exportar? Que mercados se colocam como sendo mais interessantes para tentarmos penetrar, para tentarmos fazer com que nossa operação seja concluída de forma positiva? Para responder isso, não vai ser outra saída senão a pesquisa de mercado. É um momento em que é necessário refletir em cima de pontos estratégicos que vão ajudar a gente a se nortear melhor na forma como a gente vai poder atuar. E aí é interessante que nessa pesquisa de mercado a gente perceba o mercado em si. Então, nosso produto, por exemplo, é confecção. Somos uma empresa aqui pernambucana do polo de confecção e trabalhamos com fardamentos, ou trabalhamos com moda praia, ou trabalhamos com moda feminina, masculina, infantil. Não importa. O mercado de confecção em Portugal, na Itália, na Espanha, tem aderência? Faz sentido a gente imaginar tentar chegar até esses mercados? É um ponto que a gente precisa refletir. De que forma a nossa empresa de confecção vai conseguir acessar aos mercados desse país? Quais são os canais de distribuição, os canais de acesso? Como é que a gente vai poder contactar, fazer conexão com possíveis importadores dos nossos produtos nesses países? Que fatores influenciam a forma como a gente vai comercializar? Imaginem, por exemplo, que trabalhamos com moda praia.
No Brasil, as estações do ano estão definidas e a gente já sabe quais são os meses onde o nosso produto, moda praia, né, biquíni, sungas, maiôs, tem mais aderência, tem mais necessidade para o mercado. Em outros países, né, com clima diferente do nosso, com características diferentes do nosso, os meses melhores para a gente vender esse tipo de produto são totalmente diferentes do que os meses brasileiros. E até mesmo o gosto das pessoas que vão comprar esse nosso produto moda praia vão ser também totalmente diferentes. Isso vai requerer de nós toda uma adaptação na nossa linha de produção. E por fim, a conclusão que tiramos desse estudo, dessa pesquisa de mercado. Faz sentido tentar trabalhar, tentar vender para o mercado italiano moda praia? Sim, não. Se não, o que fazer? É possível adaptar? Faz sentido a gente pensar em conquistar o mercado mexicano com produtos dessa natureza? Sim, não. Precisa se adaptar, precisa se pensar outras estratégias, outros pontos de intervenção. É tudo isso o que vai resultar como pontos para nossa intervenção, essa pesquisa de mercado que é necessária fazer para que a gente consiga definir o que exportar e para onde exportar. Vencida essa etapa, é interessante que a gente pense quais são os fatores que contribuem para o nosso produto ser mais bem aceito no mercado exterior. Para a gente saber isso, nada melhor do que a própria experiência, né? Do que ir até esse mercado, antes de tentar fazer o desenvolvimento de todo um procedimento, de todo um plano de negócio. Então vai muito da nossa experiência, da nossa sensibilidade de perceber como é que esse mercado externo pode reagir ao nosso produto ou ao nosso serviço. E a saída nesses casos, para iniciar todo esse procedimento, é viajar, é participar de feiras internacionais ou feiras locais, né, com compradores internacionais, é fazer todo esse movimento de conhecer melhor, da forma melhor possível, esses mercados que podem ser os novos campos de atuação da nossa empresa. Então, é um investimento interessante? É um investimento alto? Também. Imaginem que você vai ter que investir em passagem, hospedagem, participar desses eventos internacionais, compra de ingressos, né? Se for o caso de montar um stand numa feira internacional, percebam que tudo isso vai gerar um custo. E para que esse custo, de fato, gere uma oportunidade, ele vai ter que ser muito bem estudado, para que a sua empresa não acabe tentando trabalhar de uma forma e se deparando mais à frente com um insucesso. Então, tudo vai requerer do empresário, né, muito estudo, muita calma e muita persistência para que essa estratégia seja positiva, ela consiga render resultados. Se você ainda percebe que não é o momento de tentar fazer uma viagem internacional, não tem problema. Há feiras no nosso país que colocam oportunidades também para o empresário que deseja manter contato com possíveis compradores internacionais. Em nosso próprio estado, em Pernambuco, há organismos que organizam esse tipo de evento, esse tipo de feira. Isso vai ser alvo, né, de nossas próximas competências, onde a gente vai saber mais de que forma a gente pode tentar participar desses eventos nacionais e internacionais. Feita essa análise, outro ponto que vai fazer parte do nosso foco de atuação é como despertar o interesse do comprador estrangeiro pelo nosso produto. E aí, da mesma forma que é o comprador nacional, o comprador internacional também vai refletir em cima do quê? Do preço que nós vamos oferecer a ele, das embalagens que vão ser comercializados esses produtos e da assistência técnica que a gente vai ter condição de oferecer a esse comprador internacional. Então percebam que, se estamos penetrando num novo mercado, num mercado internacional, podemos e devemos tentar fazer isso de forma a garantir algum tipo de fatia de mercado para a gente. Então, muito provavelmente, esse preço que a gente vai oferecer ao comprador internacional vai ter que ser mais barato do que os preços dos produtos semelhantes que ele já tem à sua disposição. Então, muito provavelmente, a gente não vai conseguir chegar num novo mercado num patamar de preço muito alto. É necessário que a gente tenha isso em mente. Se a gente quer conquistar mercado, talvez esse nosso preço tenha que ser um pouco mais baixo para atrair a atenção desse potencial comprador. Uma outra coisa diz respeito à embalagem por meio da qual o nosso produto vai ser comercializado. Vai ter que ser uma embalagem diferenciada, que tenha a função tanto de proteger o produto, como também de fazer a comunicação com esse possível comprador, com esse importador. Então vai ter que ser uma embalagem adaptada, por exemplo, à língua daquele país. E um outro ponto que é muito interessante é se nós vamos oferecer ou não assistência técnica.
Da mesma forma que a gente tem receio, muitas vezes, em adquirir um produto estrangeiro, por não saber se esse produto apresentar um defeito, se tiver algum tipo de comprometimento, né, se vai haver ou não assistência técnica local, esse mesmo tipo de reflexão faz um comprador internacional quando chega na prateleira do seu supermercado e se depara com um produto brasileiro. E aí ele pensa, é mais fácil e mais interessante eu comprar um produto nacional, que eu sei que há assistência técnica aqui, ou eu posso optar por esse produto brasileiro porque vai ter um serviço de atendimento à minha disposição. Então, se a gente vai trabalhar com esse tipo de produto que exige uma assistência técnica, é interessante que a gente coloque isso também no nosso raio de atuação, porque muito provavelmente esse pós-venda vai ter que acontecer e vai ter que satisfazer a esse cliente, sob pena de toda a nossa operação ser prejudicada se a nossa imagem for arranhada por uma não prestação correta daquele serviço ao qual a gente se disponibilizou a oferecer para o comprador internacional. E em função de tudo isso que a gente já viu, é necessário que a gente então tente estabelecer um plano de atuação. E aí sim, agora a gente está falando de que a nossa empresa acredita que tem condição de ingressar no mercado internacional e para isso ela precisa se voltar ao plano de negócios. Ela precisa sentar e detalhar de que forma tudo vai acontecer. E aí a gente tem na nossa apostila o passo a passo de que itens precisam ser estudados, analisados, muito bem escritos e cumpridos à risca para que a operação possa ser vencedora, para que a gente consiga progredir nessa operação. Então vai ser desde o sumário, que nesse caso quer dizer o porquê de nós investirmos nessa operação internacional, até a gente estabelecer quais os objetivos que a gente pretende ter ao ingressar naquele mercado, quem são os nossos possíveis clientes, como é que o mercado está estabelecido para aquele tipo de produto ou serviço que a gente oferece, quem são os nossos maiores concorrentes naquele mercado já colocado, de que forma a legislação daquele país vai interferir nessa nossa dinâmica, né? Há algum tipo de lei que restringe ou que dá algum tipo de diferenciação para o nosso produto? A gente vai ter que investigar isso. Isso vai ter que ser alvo do nosso plano de negócios. Os preços, com que patamares de preços nós vamos trabalhar? Vamos entrar com preço mais baixo no começo, né, no primeiro momento? E daqui a quanto tempo a gente vai ter condição de rever esse preço, né, de partir por uma outra estratégia de penetração? As estratégias de marketing que vão estar atreladas a esse plano de negócios. É um mercado novo. Como é que a gente vai se comunicar com esse cliente? Né? De que forma? Através de que caminhos, de que mecanismos a gente vai poder estabelecer essa comunicação com esse cliente? São pontos que vão ser necessários constar no nosso plano de negócios. As fontes de financiamento, né? Uma operação internacional, vamos precisar comprar maquinário, porque a nossa empresa vai precisar trabalhar com a nova linha de produção. Que opções o mercado, né, as instituições financeiras e bancárias colocam para o exportador? Há linhas de crédito específicas que podem beneficiar o exportador? Sim. Quais são essas linhas? Onde achá-las? Quais são as características, os prazos? Tudo isso vai ter que constar no nosso plano de negócios. No que diz respeito à estratégia do marketing internacional, vocês já cursaram a disciplina de marketing e provavelmente lembram que ela tem fundamental importância para fazer com que o produto desejado pelo cliente esteja à disposição dele na hora que ele precisa, da forma que ele precisa. Então, todo esse mecanismo do marketing internacional, que muita relação tem com o mecanismo da logística, tem que passar por um alinhamento muito grande para que a logística consiga atender, o marketing consiga vender, a produção consiga dar conta das encomendas e o consumidor finalmente então consiga ter acesso àquele produto ou àquele serviço. E em função disso, a gente vai ter que identificar o que é que o nosso consumidor quer, da cor que ele quer, do formato que ele quer, do tempo que ele deseja. Tudo isso vai ser alvo da nossa atuação. E como é que a gente vai fazer com que esse consumidor saiba da existência desse nosso produto? E aí vem a promoção do produto, né? Vai ser através de folder, vamos ter um site, vamos investir em propaganda em jornais, em mídia eletrônica, vai ser nas redes sociais que a gente vai fazer a comunicação desse novo serviço ou produto que está sendo oferecido àquele cliente. Tudo isso vai exigir da gente esse outro tipo de análise e investimentos, muito possivelmente, para que a coisa aconteça da melhor forma possível, para que o consumidor internacional consiga saber o produto que está sendo oferecido para ele, de que forma ele pode consumir esse produto e por meio de que caminhos ele pode fazer o acesso a esse produto. Isso tudo consta no marketing internacional, que também vai ser alvo da nossa atuação.
uma influência muito importante no marketing internacional diz respeito aos aspectos culturais. Imaginem, e aí eu coloquei essa imagenzinha do mapa da China propositalmente, para que vocês estabeleçam a seguinte relação, o seguinte raciocínio. Se o mercado consumidor brasileiro já é tão diversificado, né, o nordestino tem um gosto, né, os consumidores do sudeste têm outras preferências, no norte isso já tem uma outra característica, o consumidor do norte. Imagine se a gente reflete, imaginando como deve ser, por exemplo, o consumidor chinês. É uma língua diferente, né? O povo oriental, costumes, hábitos, gostos, tudo isso, né? Essa diferenciação entre o que a gente está acostumado a trabalhar, que é o mercado nacional, e um mercado tão diversificado e tão diferente como o mercado chinês, também precisa estar no nosso foco de atuação para que a gente consiga fazer as diferenciações e consiga atender aos dois clientes da melhor maneira possível, na quantidade que ele deseja, com o preço que ele se dispõe a pagar. Então essas oportunidades de mercado que se abrem para a gente também precisam ser bem analisadas, bem estudadas e bem ponderadas. Para não esquecer, então, é interessante que a gente, no processo de internacionalização, invista em inovação, invista em design, né? Tenha ênfase na qualidade da informação, preste atenção na forma como a gente vai se comunicar com esse nosso importador, selecione os melhores parceiros possíveis, né? E sempre tenha um serviço de pós-venda e pré-venda à disposição desse cliente. Então, relembrar desses pontos para a gente, eu desejo a vocês bons estudos, não esqueçam de fazer a nossa atividade e eu espero vocês na próxima competência, muito em breve. Até logo!